Oi, gente rica! Hoje eu vou falar do profeta Ageu. E hoje eu vou começar fazendo algumas perguntas. Você sabe quantos profetas falaram depois do exílio? Você sabe qual é o significado do nome Ageu? Você tem ideia do que estava acontecendo no mundo naquela época? Será que Ageu, além de profeta, também foi um líder de uma rebelião messiânica? E achou que Zorobabel era o Messias? O que você acha de tudo isso? Vem comigo. Eu vou começar te respondendo a primeira pergunta que eu fiz, tá? Você sabe quantos profetas falaram depois do exílio? 3. Ageu, Zacarias e Malaquias. Dos 17 profetas do Antigo Testamento que se levantaram para ser a boca profética de Deus, né? E esses são assim os últimos livros proféticos e cada um deles pertence a um período do pós-exílio. Eles profetizaram aos judeus depois que voltaram para Jerusalém. Agora, pensa comigo, mas Cris, depois de tudo que esse povo passou, depois de Nabucodonosor ter destruído, né, o templo de Jerusalém, né, levado o povo cativo para o exílio da Babilônia, ao voltar para a terra prometida, Deus ainda precisou levantar 3 profetas para ser a boca dele no meio do povo? Será que de tudo que eles passaram, eles não aprenderam? Uau! Parece um absurdo pensar nisso, não é verdade? Mas, apesar de tudo que eles passaram, infelizmente, esses acontecimentos não levaram todo o povo ao arrependimento nacional. Ainda mais porque muitos nem tinham pisado em Israel ainda, pois eles eram da segunda geração que acabou nascendo lá na Babilônia, né? Com certeza, se fosse outro povo, teria esquecido as suas raízes, suas histórias, diferentemente do povo judeu que passa a sua história verbalmente de geração em geração, né? Mas sempre tem uma parte do povo que é diferente, que é do contra. Não existe um povo 100% igual, nem o judeu. E o que aconteceu com eles foi o mesmo que eu tô vendo acontecer na nossa política nacional. Quando eu vejo assim algumas pessoas querendo dar a chave da nossa pátria para uma pessoa que já passou anos roubando e que está avisando descaradamente que ainda vai fazer pior. Parece que essas pessoas, elas assim, têm uma memória curta. Ou será que as memórias foram assim arrancadas ou foram assim manipuladas pelo sistema e elas viraram zumbis ambulantes nessa área? A gente não sabe, né? Pois é. Quando eu fiz o resumo de Esdras, eu contei para vocês que o rei da Pérsia, que era Ciro, né? Que Deus tinha falado o nome dele antes mesmo dele nascer, ele expediu um decreto permitindo que todos os judeus cativos pudessem retornar a Jerusalém para reconstruir a casa de Deus, que é o templo, né? Porém, apenas 50.000, em sua maioria sacerdotes, levitas e os mais pobres, decidiram retornar. Muitos, assim, que já tinham suas vidas estabelecidas na Babilônia, e os mais velhos também, como o próprio profeta Daniel, né? Que na época já estava entre os 80 e 90 anos de idade, decidiram continuar onde eles estavam e onde eles tinham criado raízes, né? Hoje a gente também observa o mesmo, com muitos judeus que foram espalhados assim por todo o mundo e que não desejam voltar para a Terra Prometida para fazer o aliar, porque muitos deles já fizeram sua vida nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Inglaterra e aqui também no Brasil, né? Eles estão muito bem, obrigada, com suas famílias, seus descendentes, que inclusive nasceram nessas terras que os receberam, onde eles vivem. É compreensível. Mas eu vou me fixar naquelas 50.000 pessoas que voltaram 16 anos antes, sob o governo de Zorobabel, em 538 a.C.,
para dar início à construção do templo sob o comando de Neemias, que é outro que eu também fiz um vídeo explicando a estratégia dele, né? E o que estava acontecendo no mundo naquela época. Se você ainda não assistiu, tanto Esdras quanto Neemias, vale a pena você, depois desse vídeo, assistir para você ter assim uma ideia geral, se aprofundar mais dessa história bíblica da reconstrução do segundo templo, tá? E esses dois vídeos estão aqui na minha playlist, que é Transbordo 2022. Mas eu também vou deixar aqui na descrição, tá? Para facilitar a sua vida, ok? Então, agora, após essa assim, longa introdução para situar você, eu vou falar do profeta Ageu, que na verdade, pouco se sabe da vida dele, a não ser que ele colaborou com Zacarias durante os anos que se seguiram depois do exílio. E ele foi assim mais rápido, porque ele profetizou por apenas 4 meses. 2 meses antes de Zacarias, e depois Zacarias continuou profetizando por 3 anos. Ageu foi assim a primeira voz que Deus escolheu para se fazer ouvir após o exílio, né? E eu vou te responder a pergunta em relação ao nome dele. Você sabe qual é o significado do nome Ageu? Vou te contar. Minha festa. Olha que coisa estranha, né? O livro Ageu é uma coleção assim de breves mensagens escritas entre... Ai, meu telefone tá tocando, gente, desculpa, né? Tocou aí o telefone na hora, mas acontece. Perdi até a linha de raciocínio. Vamos lá. O livro Ageu são algumas mensagens escritas entre o mês de agosto a dezembro. E o legal é que cada mensagem tem uma data assim específica, sabe? Quando você lê o livro dele, você vai observar que são as datas e não os lugares ou as pessoas que predominam, né? As mensagens dele foram assim transmitidas no 2º ano do rei Dario, que era 520 anos antes de Cristo. Eu até gravei as datas, 29 de agosto, 21 de setembro, 17 de outubro e 18 de dezembro. Foram essas 4 datas. Interessante, né? Ele marcar, pontuar isso, né? E você tem ideia do que estava acontecendo no mundo nessa época? Me conta. Eu vou te dizer. Por exemplo, o filósofo chinês Confúcio, né? Ele estava no apogeu lá na China, né? Já na Terra Prometida. Zorobabel era o governador de Jerusalém e Josué era o sumo sacerdote. Os que tinham assim retornado da Babilônia, eles estavam assim desencorajados pela oposição, que era o governo persa, que não via assim com bons olhos a reconstrução do templo e a volta dos judeus para casa. Você tem ideia de quem é a nação que representa o governo persa hoje em dia? O Irã. E o Irã é assim um dos maiores inimigos de Israel. Vai vendo. Olha, quando a gente abre e lê a Bíblia, ela assim amplia o nosso entendimento para os fatos que nós estamos vivendo hoje. Porque é assim o maior livro de geopolítica, de história de todos os tempos, né? É incrível. Que mais? Vamos continuar. Então, os judeus foram desencorajados, né? E acabaram abandonando aquele projeto. Porque logo que eles chegaram, eles lançaram os alicerces do templo, né? Isso era por volta de 536 a.C. E depois isso tudo ficou assim paralisado por 16 anos, até 520 a.C. Porque na verdade o que aconteceu é que eles permitiram que os persas, que era a oposição, né, os impedisse de continuar as obras.
E cada um foi cuidar da sua vida particular. Eu vou fazer isso, o outro vai fazer aquilo, entendeu? E aí, o livro de Ageu nos mostra que existe um propósito central, porque Ageu estava decidido a não somente motivar aquele povo, mas ativar aqueles judeus, né, para reconstruírem o templo. Porque eles estavam assim desanimados, né, ao ver toda aquela destruição, né? E glória, que poucos, na verdade, tinham conhecido antes, porque a maioria só tinha escutado falar, porque já era a segunda geração, e ali estava tudo destruído. E só para a gente ter assim uma noção, o que restava era um monte de ruínas, de pedras, e não era fácil fazer aquele povo se animar, se erguer para reconstruir o templo, mas Ageu conseguiu fazer isso, exortando a perseverança e o esforço para restabelecer a comunidade judaica e o templo, além de se manterem atentos aos inimigos persas que estavam se rondando eles, né? Ai, olha, gente, hoje em dia, eu acho que Ageu ia ser considerado um dos top líderes motivacionais, palestrante, coach, influenciador de todos os tempos. Aquele que levanta milhares de pessoas, né? Que começa a apresentar resultados imediatos. Porque eles mostram que o poder está dentro de cada um de nós. E se um pode, significa que todos os demais também podem. Essa é a minha visão particular em relação a Ageu, tá? Mas também existe a visão dos estudiosos, né? Através de uma geopolítica, que acha que o Ageu pode ser considerado assim como um zelote messiânico, convencido de que o reino escatológico só se concretizaria se Zorobabel fosse assim, corajoso o suficiente para se libertar da dominação estrangeira e virar assim o desejado de todas as nações. Inclusive essa expressão, gente, ela foi assim colocada numa pesquisa que eu fiz e eu procurei, mas eu não encontrei nenhuma das 12 Bíblias que eu tenho na minha casa. Mas alguns historiadores, eles dizem, né, que ela aparece nos escritos, em alguns manuscritos antigos. Então eu deixo esse registro aqui dessa pesquisa, né, o desejado das nações para você. Eu particularmente amo conversar com pessoas que têm visão assim diferente da minha, porque é assim que nós crescemos, em largura, em profundidade, de entendimento, sabe? E eu faço parte assim de um grupo de pessoas disruptivas. E hoje assim a gente está viajando nessas visões, ideias sobre os mais diversos acontecimentos diários que estão assim influenciando a política mais acompanhada de todos os tempos da nossa nação. Essa é uma grande verdade, né? Porque antes, nós brasileiros sabíamos todos os nomes de todos os jogadores de futebol, sabíamos os enredos das escolas de samba, né? E hoje, o que nós sabemos? O nome dos 11 ministros do STF, nós sabemos o que eles estão fazendo, o que eles estão deixando de fazer. Nós sabemos quem são os políticos dos principais estados do Brasil com possibilidade de ganhar, né? Através da pesquisa que a gente está fazendo, que é a pesquisa Datapovo. Isso é muito bom, porque quem não se envolve com política acaba ficando à mercê de quem se envolve. E acaba, assim, sendo passível de ser enganado, porque recebe muita mensagem, né? Mas graças a Deus o povo brasileiro acordou para o bem da nossa nação. Mas deixa eu voltar para Ageu. Mas eu quero assim, ouvir a opinião também dos meus amigos desse grupo, né? O Pedro, o Diógenes, do Tiago, do Josias, do Oséias, do Vander, da Mônica, de vários outros, né? Que a gente tem conversado muito, rido e se divertido no grupo, né? E eu quero ouvir a opinião deles a respeito do que eles acham. Quem deveria ser Ageu nesse momento histórico bíblico? Será que além de profeta, ele também seria um líder de uma rebelião messiânica?
Será que Ageu desejava restaurar a monarquia davídica diante o Império Persa, né? Que administrava através dos sátrapas que cobravam tributos e tinha assim uma autonomia local, né? Que mais? Será que Ageu já estava naquela época como um profeta visualizando um glorioso futuro para Sião que ainda está por vir para o povo de Israel? E você que está aqui me assistindo, o que você acha? Deixa aqui os comentários para saber o que você pensa sobre esse profeta que foi rápido, ligeiro e disse tudo em apenas 4 meses do seu ministério. E assim ativou um povo na construção do segundo templo, né? Ageu, ele veio assim com mensagens bem específicas. Primeiro ele falou sobre a repreensão, né? Porque ele dizia para o povo que ninguém tinha o direito de morar em boas casas, enquanto a casa de Deus se encontrava em ruínas, né? Isso porque quando eles voltaram para Jerusalém, eles ficaram assim com receio dos inimigos e se tornaram egoístas. E acabaram só pensando em edificar suas próprias casas. E Ageu insistia, dizendo, né, que o templo e a obra de Deus tinham que ter prioridade. E por causa disso, a obra se arrastou. E o povo perdeu o ânimo, né? Então o que aconteceu? Deus permitiu colheitas escassas, permitiu que acontecesse secas, um comércio fraco, que o povo vivesse assim numa miséria, numa escassez, isso para bater o espírito deles. Porque assim, apesar deles trabalharem intensamente em seus próprios negócios, eles não sentiam aquela real alegria. E Ageu disse que eles deveriam prestar atenção nos caminhos, para que a alegria e a glória do Senhor fosse as suas metas prioritárias. Então, com essa ajuda de Ageu, com esse incentivo, com esse estímulo, com essa ativação, eles reagiram, né? E é interessante a gente observar aqui que, às vezes, Deus permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas. Porque, na verdade, muita gente está assim, indiferente a Ele. E aí, passa a se tocar, né? Começa a se tocar. Bom, a segunda parte da mensagem dele se refere assim ao ânimo, né? Enquanto o povo começou a edificar o templo, surgiu assim também um novo desânimo. Por quê? Porque os mais velhos, eles choravam, dizendo que aquele templo que eles estavam reconstruindo jamais ficaria igual ao templo que foi construído por Salomão, porque eles não tinham os mesmos recursos, e também não tinham mais a Arca da Aliança, que havia sido perdida e ninguém mais sabia onde é que estava, como até hoje, né, que ninguém sabe. E continua sendo um mistério, né, durante todos esses anos. Se você acha que a Arca da Aliança está em algum lugar específico, por favor, escreve aqui embaixo para eu poder saber, acompanhar o seu pensamento, né? E assim, apesar desse novo desânimo, Ageu veio assim com esperança, né? Dizendo para eles que o Eterno de Israel estaria no meio do templo. E ele escreveu o que disse o Senhor dos Exércitos: e encherei de glória essa casa, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz. Uau! Olha essa frase. Quantos de nós já usou essa palavra do Senhor em nossas vidas? Eu conheço muitas pessoas. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu já ouvi muitas vezes e já falei também, tá? E saiba você que foi a boca de Ageu quem reproduziu essa palavra do Senhor dos Exércitos, o Eterno de Israel, né? E é legal quando a gente descobre, né? O que mais que Ageu fez em relação à mensagem dele, gente? Esperança, né? Porque essa mensagem de purificação e bênção que ele fala foi declarada 3 meses depois que o templo foi iniciado. Porque Ageu explicava aos incrédulos que tudo daria certo. Porque Deus só começa depois que a gente inicia. Somos nós que precisamos levantar o pé para Deus colocar a estrada por baixo. Existem consequências para quem obedece e consequências para quem desobedece a Deus, né?
Quando o povo se mostrou obediente, começou realmente a construir a casa de Deus, aí Deus proporcionou recursos por causa da sua graça e os abençoou com a sua presença, com paz, com prosperidade e com toda a sorte de bênçãos. E aí vinha assim a quarta mensagem, que é assim uma mensagem para mim, eu fico assim meio dúbia, né? Eu não consigo imaginar o que seria para aquela época, porque Ageu ele fez uma mensagem diretamente para Zorobabel, que era o governador naquela época, né? E disse que o Senhor falou naquele dia, que eu acredito que ainda está por vir, que Deus fará tremer a terra e todas as nações inimigas. Então eu também acho que, assim como outros profetas, Ageu estava se referindo a um novo tempo, naquele dia do Senhor. A Bíblia é fantástica para a gente ler, gente. E vale a pena você ler Ageu, que é assim, um dos menores documentos da Bíblia. Esse livro assim, é um livro com a maior precisão de datas, com dia, com mês e com ano registrados, né, nas suas páginas, enquanto os outros livros, os outros autores não se preocuparam em definir a data, e os historiadores ficam assim quebrando a cabeça para definir pelo menos um período entre alguns anos, para a gente saber quando é que foi escrito um determinado livro. E o livro de Ageu não, ele foi bem específico, né? É isso aí, gente. Eu espero que você tenha curtido. Eu desejo, assim, uma excelente leitura desse livro do profeta Ageu. Gente, tem só 2 capítulos, assim, com aproximadamente 600 palavras, que você vai ler em pouquíssimos minutos, mais rápido do que eu fiz o vídeo aqui, né? Uau! 20 minutos. Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja do dia mau. Fui, tchau. Até a próxima, hein? Fica ligado, fica ligado. Curte, se inscreva no meu canal, aperta o sininho para receber toda semana os meus vídeos. Eu esqueço de falar isso. Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira. Beijo no seu coração e obrigada. Compartilha com quem você ama.